Glórias ao Senhor Jesus. Quem vos saúda é o vosso irmão, cooperador Nestor, que mais uma vez está cumprindo o ide do Senhor Jesus, que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso foi o ide de Jesus e o meu objetivo é cumprir a minha missão, cumprir o meu ministério, amém? E eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem dizendo que onde estão falando de Deus, tá bom, se está falando de Deus, tá bom. E com essas afirmativas, eu tenho visto até muitos parentes contentes, porque o seu parente, o seu filho, a sua filha, o esposo, a esposa, está congregando naquela denominação. Então, o que a Bíblia diz? Será que onde está falando de Deus, ou se está falando de Deus, está realmente tudo bem? Então, irmãos, eu já quero convidar os irmãos para a gente ler a Bíblia Sagrada. Você pode pegar aí a sua Bíblia e conferir comigo no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 13, 14 e 15, que já vai o Senhor Deus revelar o que realmente é a verdade. O que é a verdade? Será que todos que estão com a Bíblia na mão, eles estão sendo servos de Jesus Cristo? Vamos ler o que diz a Bíblia. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha o que diz a Bíblia aqui. Os ministros de Satanás, eles se transfiguram em ministros da justiça. Então, não é simplesmente ser crente e tampouco se assentar na cadeira de uma igreja e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ler outros versículos que diz respeito ao que é a vontade de Deus, ao que é Espírito Santo de Deus. Quero ler mais um dos versículos que fala acerca dos falsos pregadores. E nós, os cristãos, que queremos ir morar com Deus no céu, precisamos estar bastante atentos sobre isso. Agora, por quê? Porque Jesus também diz que um condutor cego, ele conduz o outro para cair no buraco. Então é muito importante que a gente esteja a par desses versículos. Olha aí o que diz Jesus no capítulo 24 e o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e também falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, não é a gente estar em uma igreja onde está acontecendo sinais que isso basta. Também não é por aí, porque também está escrito que o Senhor Jesus vai dizer naquele dia, quando muitos chegarem diante dele dizendo: nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilha. Mas o Senhor vai dizer: apartai de mim vocês, que praticais a iniquidade. Então, não é simplesmente dizer: não, mas lá na minha igreja tem muitos sinais acontecendo. Aqui Jesus, ele está dizendo que os falsos profetas vão fazer muitos sinais,
que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas Deus, por sua misericórdia, está falando conosco através desse vídeo. Vamos ler ainda outros versículos que Jesus fala acerca dos falsos profetas. Quero também apresentar aos irmãos uma outra passagem, em uma outra parte, em outro livro da Bíblia, que escreveu o apóstolo Tiago à igreja primitiva. No livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 22, assim está escrito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui, a Bíblia está alertando acerca de falsos discursos, falsas pregações, enganando-vos com falsos discursos. Vamos ainda ler outro versículo que diz respeito às falsas, os falsos. Então, irmãos, é muito sério. Precisamos nos esforçar para andar por um caminho estreito. Não adianta nós procurar a palavra que nos dá razão. Precisamos encontrar a palavra que é a vontade, que fala a respeito da vontade de Jesus Cristo e não da nossa vontade. Glórias ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de 2 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 1 a seguir. Vamos ler o que está escrito aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por interesse, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, meus irmãos, será que vale a pena? Será que realmente é assim? Está falando de Deus, está tudo bem, mas o apóstolo Pedro está falando acerca de que surgiria ou haverá, houve e existe, falsos doutores, que enganam por avareza, por interesse. Eles enganam, fazendo da igreja um negócio. E por causa desses tais, é blasfemado o caminho da verdade. Então, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras e vamos cultuar e congregar aonde realmente o Senhor Deus quer que nós ajude esse trabalho. Glórias ao Senhor Jesus. Agora quero passar para os irmãos uma qualidade, uma das muitas qualidades, ou uma passagem bíblica, de diversas passagens bíblicas, que vai estar falando das qualidades daqueles que realmente servem ao Senhor Jesus. Quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 2, e também o 12. Diz assim: convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. No versículo 12: os diáconos sejam maridos de uma mulher, que governe bem seus filhos e sua própria casa.
No versículo 5, né, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, se a pessoa não cuida da sua própria casa, de uma tal maneira que o diabo entrou no seu lar, destruindo o seu casamento, e ele agora já não é mais marido de uma só mulher, ou da sua primeira esposa. Ou seja, se ele não tem cuidado da sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Ou como esse líder vai ter sabedoria ou até ousadia em aconselhar um casal, aconselhar para que eles se perdoem como Jesus quer o perdão, aconselhar para que eles se reconciliem, aconselhar para que eles amem o próximo, que já começa do esposo e da esposa, dos filhos. Se ele não tem cuidado da sua própria casa, como que vai ter cuidado da casa de Deus? Isso é um dos sinais e uma das qualidades que o Espírito Santo exige da igreja atual. Agora quero falar de uma outra qualidade que você vai encontrar em um homem de Deus. Jesus, ele diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 26, melhor dizendo, capítulo 6 e o versículo 26. Diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, uma das qualidades que você vai encontrar em um homem de Deus é a mesma que se encontrou em Jesus Cristo. Assim como perseguiram a Jesus e diziam todo o mal contra a pessoa de Jesus, assim também vai ser com todos aqueles que forem zelosos com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. E para concluir a missão de hoje, através desse vídeo, quero deixar mais um versículo da palavra de Deus. Está registrado no livro aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que o Senhor Deus vos livre desses espíritos de demônios que está usando muitos pregadores. Que o Senhor Deus te livre, porque o meu, e eu acredito que o seu propósito também, é ser um cristão, para quando chegar diante de nosso Senhor Jesus, nós receber o que Ele nos prometeu, a vida eterna. Mas para isso, nós precisamos conhecer a verdade, porque disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fico por aqui, meus irmãos, aguardando nova revelação do Espírito Santo, porque o Senhor Deus mandou divulgar também através do YouTube. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus.